tarde, meu nome é Alfredo Maia, eu sou pediplegista no estado do Rio de Janeiro, sou médico e eu vim aqui hoje para explicar alguma coisa, pelo menos dentro das minhas possibilidades, o que aconteceu em Santa Maria, porque tantas pessoas estão me ligando hoje para tentar entender o que aconteceu lá. Eu estava olhando na imprensa, muitas informações estão aparecendo e eu vim aqui para tentar esclarecer algumas coisas que eu sei para quem quiser, tiver vontade de aprender, que aprenda, entendeu? Vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do acidente da Santa Maria. Eu vou fazer uma divisão com vocês, uma divisão em 3 partes, para que fique mais claro o que eu quero explicar. A minha explicação, eu vou tentar enfatizar a área pericial, que é a área que a nossa empresa trabalha, que a nossa empresa se chama Júlia Perícia, e também vou tentar falar da área, um pouco da área jurídica, para que as pessoas tenham um pouco mais de... consigam entender mais ou menos o que aconteceu ali. Foi uma coisa que chocou. Eu estou chocado, realmente, com o teu arquivo de fingimento, estou chocado. Ontem foi impressionante o que aconteceu. Os jogos de futebol, se fez um minuto de silêncio, de verdade, foi uma coisa que eu até fiquei arrepiado quando vi, eu sou botafoguense, estava vendo o jogo, e realmente se fez um minuto de silêncio. E a gente agora vai tentar explicar para você que está em casa, que está assistindo o nosso vídeo, mais ou menos o que aconteceu. As informações que eu tenho são as informações da imprensa. No momento agora, são 2 horas da tarde, do dia 28 de janeiro de 2013. As informações que eu peguei foram há pouco tempo que eu entrei aqui para explicar isso. Então vamos lá, vamos tentar entender o que aconteceu ali. Tá? E há de se dizer também que a gente tem que ver o quanto o nosso país é maravilhoso, quantas pessoas são maravilhosas, quantas pessoas são generosas, os médicos que estão atuando, os médicos que são grandes profissionais, enfermeiros, todo mundo, sabe, voluntário, psicólogos. Nós moramos num país maravilhoso, que as pessoas se unem em torno, sabe, da bondade, disso tudo. Cabe a nós tentar crescer com isso. Mas vamos parar de filosofar um pouco e vamos entrar aqui no nosso assunto, tá? Eu vou escrever aqui, acidente em Santa Maria. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é relacionado a 3 fases que eu fui dividir. Eu vou chamar a primeira fase, pode parecer boba, mas não é boba, porque é dela que vai vir toda a notificação. Eu vou chamar da fase pré-acidente. A segunda fase eu vou falar do acidente em si. A terceira fase eu vou falar do pós-acidente. O que vai ser feito? Bom, vamos lá então. Eu tenho aqui, primeira fase eu vou chamar de pré-acidente. Primeira coisa, vamos ver primeiro os aspectos jurídicos de uma forma bem rápida, até mesmo porque eu não tenho muita informação, tá, sobre essa parte, que é a parte jurídica. Aquela boate para funcionar tem que ter uma varada da prefeitura. Tá? Eu não tenho informação se tinha, se não tinha, eu não quero entrar nesse detalhe. Então, a prefeitura, cabe à prefeitura, o Estado ou ao governo federal proteger os indivíduos. Tá? E liberar essas boates e outras casas que há uma aglomeração de pessoas para funcionar. Vamos então agora, como estava lá antes do acidente, minutos antes do acidente. As pessoas estavam lá no pré-ambiente, no pré-acidente, e a gente vai perceber o seguinte. No pré-acidente, as pessoas estavam, vamos desenhar como se isso aqui fosse uma boate. Vamos botar aqui a banda tocando. Veja que as informações que eu estou utilizando são as informações colhidas da imprensa, não tem informação oficial. E eu vou botar 3 indivíduos só. Eu vou botar um indivíduo aqui, perto do palco, um outro indivíduo aqui, um pouco mais distante, e um indivíduo distante do palco. Nesse momento, estavam todos dançando, todos de bem com a vida. Nesse momento, o ambiente ali, que é um ambiente fechado, de acordo com a imprensa,
se existia mais de uma porta, eu não tenho essa informação, mas parece que tinha, mas tinha uma única saída lá no local, que era a porta da frente, não estava aqui. E essas pessoas estavam lá dentro, elas estavam felizes, mas para elas estarem felizes, aí começa a análise pericial. Lá tinha que ter oxigênio para todo mundo. Então, grave esse gás, oxigênio. Todo mundo estava com a sua cota de oxigênio, feliz da vida, dançando, se divertindo, algumas pessoas bebendo, outras não. Tudo tranquilo. Só que, de repente, esse oxigênio que é tão importante para que nós sobrevivamos, esse oxigênio também alimenta uma outra coisa. E esse oxigênio alimenta o fogo. E, de acordo com a imprensa, foi liberado aqui pela banda um sinalizador que queimou o teto. E esse teto, ao queimar, o que aconteceu? Esse teto começou a pegar fogo, porque esse teto parece que era formado por substância que é utilizada para isolamento acústico, já que ali uma boate e o som é alto. E essa espuma, essa borracha, ela começou a pegar fogo e emitir uma fumaça preta. Só que o fogo, ele consome oxigênio. O fogo consome oxigênio. Então, o oxigênio passou a ser disputado por dois elementos. Mais de 1000 pessoas e o fogo, que ávido por oxigênio, encontrando oxigênio e encontrando substâncias inflamáveis, ele foi crescendo rapidamente. E conforme ele crescia, mais oxigênio ele consumia. Só que a gente já está entrando na área do acidente. Então, a primeira fase foi a fase pré-acidente. Todos bem com a vida, todo mundo lá se divertindo, a banda tocando, oxigênio à vontade para todo mundo. Agora nós vamos para a parte 2, que eu vou chamar da parte do acidente. Acidente. Quando a gente fala da parte do acidente, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. Nesse momento, de acordo com o que a imprensa falou, um rapaz jogou o sinalizador, acendeu um sinalizador, e o sinalizador veio a jogar fogo no local. E ao jogar fogo no local, esse fogo teve início, tá? E encontrando uma substância inflamável e oxigênio, ele se alimentou e ele começou a crescer. Então vamos supor que aqui começou a pegar fogo. Eu vou pintar com a caneta vermelha. E esse fogo consumia o oxigênio. Ao mesmo tempo que ele consumia o oxigênio, ele produzia substâncias tóxicas. Ele produzia substâncias tóxicas. Ele produzia resíduos do fogo. Resíduos físicos e resíduos químicos. E esses resíduos químicos, dentro desse resíduo químico, tá? Nós vamos ver que eu tenho um resíduo que é esse daqui, ó, que é o CO, que é o monóxido de carbono. Voltando tudo de novo. Esse vídeo vai demorar, não tem preocupação se demora, quero que vocês tentem acompanhar o raciocínio. Pré-acidente, as pessoas estavam oxigênio, tudo bonitinho. Começou a pegar fogo dentro de um local fechado, tá? E esse local tinha oxigênio disponível e tinha substâncias inflamáveis. Só que dentro desse local tinham mais de 1000 pessoas. E todas elas necessitam do oxigênio. O oxigênio passou a ser disputado pelo fogo e pelas pessoas. O fogo foi crescendo rapidamente, ajudado pelas substâncias inflamáveis. O fogo, conforme ele foi consumindo o oxigênio, o fogo foi crescendo e produzindo substâncias. E começou a produzir 2 tipos de agressores, que eu vou chamar. O fogo produziu um agressor físico e um agressor químico. Mas me explica isso melhor. Vamos lá. O agressor físico que ele está produzindo é o calor. O fogo, calor. O fogo queima. Então o físico
eu vou chamar de calor. Então eu já tenho um agente vulnerante. Mas o que é agente vulnerante? Agente vulnerante nada mais é do que um agente que pode provocar lesão no corpo humano. E o fogo queima. E o calor produzido pelo fogo queima. Ah, então não é só o fogo diretamente? Não, você tem o calor que ele produz lá dentro. Num pré-acidente, como é que estava a temperatura? Provavelmente devia ter ar-condicionado lá dentro. Uma temperatura agradável ao nosso funcionamento. De repente um fogo entra, começa a transformar aquele ambiente que antes era saudável em um ambiente inóspito. E esse ambiente inóspito tem dois agressores por enquanto. Um agressor físico, tá? Que eu vou chamar de calor, tanto pelo fogo quanto pelo calor produzido pelo fogo. E um agressor químico, e pior, um agressor químico na forma de gás, que é o monóxido de carbono. Então eu tenho dois agressores ali. É o CO. Eu tenho o físico e o químico, monóxido de carbono. Então, gente, repare o seguinte: o que estava acontecendo lá dentro? Tá? O que estava acontecendo lá dentro é que aquilo ali virou literalmente um forno. Um forno porque estava quente. E um ambiente extremamente inóspito para o ser humano. Porque eles estavam diante de um agressor invisível. E o pior, um agressor na forma gasosa. Por que pior? Em algumas guerras, as pessoas utilizavam isso para matar pessoas em massa. Você usa um agressor químico e joga ele no ar. Porque as pessoas podem parar de fazer o que quiser. Menos de respirar. De inspirar. Olha só, você não vai conseguir parar de fazer isso, mesmo que você queira. Ah, mas eu consigo, beleza, você consegue, mas o máximo que vai conseguir ali, uns 2 minutos, no máximo assim, e os grandes recordistas conseguem até mais, mas as pessoas normais não conseguem ficar muito tempo sem, inspirar, porque é a inspiração que capta o oxigênio, e esse oxigênio ele vai passar, olha o caminho que ele vai fazer esse oxigênio. Vamos pegar o oxigênio como elemento didático para entender o que aconteceu às pessoas que estavam ali. Eu vou respirar agora, O oxigênio estava aqui na minha frente, ele entrou pelo meu sistema respiratório, pegou um negócio chamado vias aéreas. A palavra é vias aéreas. E as vias aéreas, elas têm um revestimento, uma pelezinha fininha que a gente chama de mucosa, que se você olhar aqui, tá vendo? Isso aqui se chama mucosa. E as vias aéreas, que são os caninhos que vão levar o oxigênio daqui de fora até lá dentro, lá no pulmão da gente. E é lá que o oxigênio que estava aqui, ele vai passar pelas vias aéreas e vai chegar onde? Nos alvéolos. E lá nos alvéolos esse oxigênio vai entrar no sangue. Você está querendo me dizer então que o ar que eu respiro, ele passa pelas vias aéreas? Estou. No pré-acidente, as pessoas estavam fazendo isso o tempo inteiro. Pô, nem reparei, você não percebe, mas você faz 5 anos quando você morre. E o ar que estava entrando era um ar o quê? Um ar adequado, um ar que tinha umidade, temperatura. Os gases que estavam entrando eram adequados para que você sobrevivesse. Só que agora, os indivíduos que estavam ali dentro e não tinham para onde correr, estavam presos, alguns conseguiram sair, graças a Deus, a maioria conseguiu fugir. Alguns optaram por uma porta que parece que não tinha saída. E se um entrou, o outro vem atrás, o outro vem atrás, você não consegue se mover porque você não vai conseguir empurrar todo mundo. E o que aconteceu foi que as pessoas tentaram, com certeza, deixar de ventilar, que se chama, de respirar. Só que elas não conseguiram. E nesse momento elas fizeram isso, E na hora que fizeram isso, inspiraram, o que entrou? O que entrou foi um ar fisicamente inadequado, extremamente quente, principalmente de quem? Vamos ver agora as pessoas. Vamos ver? Esse cara está do lado do fogo. Esse cara vai sofrer uma agressão física intensa do calor. Ele provavelmente vai queimar o corpo dele todo.
pode morrer até por queimadura. Ele pode ficar até carbonizado. Esse cara já está um pouco mais distante. O fogo provavelmente não vai pegar ele, mas o ar quente vai pegar ele. E além do ar quente, ou seja, olha o fogo, ó. O fogo vai queimar, o calor vai queimar, e ele ainda vai inalar o quê? Monóxido de carbono. Já esse cara, o fogo não vai conseguir chegar nele não. Mas o calor vai chegar nele? Vai. E ele vai fazer isso aqui, ó. E o ar que vai entrar é um ar quente ou um ar frio? Um ar quente. E esse ar quente, se você colocar alguma coisa quente na sua mucosa, ela vai queimar. E quando a mucosa queima, você tem uma reação inflamatória. Ah, mas o que é reação inflamatória, professor? Todo mundo já tem tido machucado. É aquela manchinha vermelha que fica em volta do dodói, ela incha. Só que nós estamos o quê? Aqui, a pele, ela tem para onde inchar, tá vendo? E lá dentro, que é um cano? É um cano, gente. O cano tem uma pelinha por dentro. Aqui está o cano, ó. Vamos olhar aqui comigo. Aqui está o cano. E essa pelinha aqui queimou. O que vai acontecer com a pelinha? Ela vai ficar inchada. Ela vai começar a promover um edema. E na hora que promove o edema, olha o que vai acontecer lá nos nossos canos. Eles vão fechar. O calor vai queimar a árvore respiratória. Então, eu estou começando a entender então. Então você está me dizendo que o fogo, ele é problemático porque ele consome o nosso oxigênio, ele produz um agressor físico diretamente pelo fogo ou pelo próprio calor que ele vai provocar. E além do mais, ele provoca a produção de uma substância química extremamente perigosa, que é o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele vai chegar nesse rapaz que está perto do fogo, ele vai chegar no outro que está um pouco distante, e ele também vai lá no outro. Olha que gás cruel. Porque sabe qual é o meio que ele vai utilizar para te matar? Para fazer isso, para provocar a sua morte, essas coisas? É porque ele vai vir. Nesse aqui ele vem, esse aqui ele vem, e nesse aqui ele vem. Se tiver um outro cara aqui, ó, ele vai nele também, porque a difusão do gás é muito rápida. E esse monóxido de carbono vai tomar conta do ambiente em detrimento do oxigênio. Então agora as pessoas que estão mais perto respiram um ar mais quente. E as pessoas que estão longe, um ar menos quente, porém cheio de monóxido de carbono. E se elas têm monóxido de carbono, o que o monóxido de carbono faz? O monóxido de carbono, ele mata por intoxicação por monóxido de carbono. Parece que a grande maioria das pessoas morreram não pelo fogo, nem pelo carbono, morreram por intoxicação por monóxido de carbono. Mas por que o monóxido de carbono é tão mais perigoso? Porque ele entra por um lugar que você não tem como evitar que ele entre, que é pela ventilação. Nós vamos aspirar esse monóxido de carbono. Então, vamos analisar rapidamente o que aconteceu lá em Santa Maria. As pessoas estavam presas. Nós fizemos primeiro uma análise externa. Qual foi a análise externa? O fogo encontrou um lugar perfeito, um ambiente com produtos inflamáveis, oxigênio, se alimentou, cresceu, e ele produziu o quê? O que foi o resíduo desse fogo? Calor e resíduo químico, monóxido de carbono. Quem estava lá dentro desse local? Seres humanos. Seres humanos necessitam de aporte contínuo de oxigênio. E por onde entra o oxigênio? Pelo sistema respiratório. E como que eu consigo oxigênio? Inspiração. Então as pessoas não podem parar de respirar. Não podem. Monóxido de carbono, inspirou, químico, provoca intoxicação. Calor, provoca lesão física, edema das vias aéreas. Por isso que algumas pessoas que saíram vivas de lá tiveram que ir para o hospital. Porque aquele edema pode aumentar com o tempo. Ela sai bem, chega em casa, ela passa mal, faz um edema que morre asfixiada. Veja que eu falei asfixiada. Quando eu falo monóxido de carbono, eu falo intoxicada. Diferente. Deu para entender o que eu estou querendo explicar para vocês? Eu estou querendo dizer o seguinte: isso aqui é todo um quadro. E o que vai acontecer na vida das pessoas? Lá dentro. Ela vai ter muito oxigênio ou pouco oxigênio?
vai diminuir o oxigênio. Ah, diminuiu o oxigênio? Sim, diminuiu o oxigênio. Vai aumentar o monóxido de carbono. Então, a primeira coisa que você tem que anotar é que lá dentro, essas pessoas que estão respirando esse ar alterado, elas vão desenvolver esse quadro aqui, ó, hipóxia. E o que a hipóxia provoca? A hipóxia provoca o seguinte: a hipóxia provoca agitação motora, confusão mental. Cada um por si. Quando o Rabu Garoto deu uma entrevista no Faustão, ele falou: lá dentro é cada um por si. E é realmente. Todo mundo querendo o seu quinhão de oxigênio. Todo mundo atrás do seu oxigênio. E as pessoas perdem o quê? Ficam desorientadas. Não entendem o que está acontecendo e começam a procurar tudo. E nisso, essa agitação, 1.500 pessoas dentro de um lugar, só dá para um lugar para sair, o que acontece com isso? Algumas pessoas vão cair. E ao caírem, ou porque tropeçam, porque são empurradas, ou porque elas fazem hipóxia e desmaiam, ou porque a intoxicação com monóxido de carbono agravou ainda mais essa hipóxia. Elas caem, e na hora que elas caem, elas são pisoteadas. Então veja que o fator psicológico, tá? Que é muito importante, a psicologia da multidão, aquela agitação toda, aquela correria, desespero, as pessoas caem. Bom, finalizando isso daqui, ou seja, nós chegamos à conclusão que as pessoas que estavam lá dentro, elas morreram de que forma? Morreram ou por intoxicação por monóxido de carbono, ou morreram por queimadura, ou até por energia mecânica, trauma, pisoteamento, a gente não sabe, não tem como dizer isso. Tá bom? Então, com isso, nós vimos o que provocou essa morte durante o falo. Vamos só falar um pouquinho do monóxido de carbono. Vamos falar aqui, vamos lembrar aqui, rapidamente. Aqui eu tenho, vou fazer assim um desenho bem simplificado. E vamos desenhar aqui um neurôniozinho em azul. Neurôniozinho, olha que bonito, neurôniozinho. Lá no teu cérebro, esse neurôniozinho, ele adora o oxigênio. Para o oxigênio chegar ali, ele vai ter que entrar aqui. Vamos fazer o caminho do oxigênio. Ó, oxigênio, e como é que ele vai daqui para cá? Aí está um grande sistema, que é o sistema circulatório. Sistema circulatório o oxigênio vai ter que cair no sangue. E ao cair no sangue, existe lá um caminhãozinho que tem uma caçambinha chamada hemoglobina. E o nome desse caminhãozinho se chama hemácia, que são as células do sangue. Então olha o oxigênio, ó. Árvore respiratória, alvéolo, pulou o sangue. No sangue ele vai cair aqui dentro do nosso caminhozinho, que é a hemácia. E aqui nós temos a hemoglobina. E essa hemoglobina vai trazendo o oxigênio e vai entregar para o nosso neurônio, que vai ficar muito feliz porque ele vai produzir, vai poder quebrar moléculas orgânicas e formar o que? ATP, para liberação de energia. Então toda energia para ser liberada, tá? A grande maioria da energia para ser liberada depende muito do oxigênio. Só que o oxigênio, agora quem chega não é o oxigênio. E o oxigênio, ele ficou preso, não ficou? Mas ele é solto. Como assim solto? Ele entra aqui e ele é liberado ali. Agora olha o que acontece. Se eu tenho essa hemácia aqui e entra aqui esse inimigo aqui, ó, monóxido de carbono, isso aqui não solta mais, fica preso. E vai formar uma substância, que é essa daqui, ó, carboxihemoglobina. E essa carboxihemoglobina, ela tem uma cor de cereja. É um vermelho cereja.
Provavelmente os cadáveres que foram encontrados lá dentro estavam todos, a gente chama de vermelho carminado, vermelho cor de cereja. A cor do vermelho vivo, diferente. Mas por que eles estão dessa cor, professor? Eles estão dessa cor pelo seguinte, porque o monóxido de carbono tomou conta do lugar do oxigênio. Ou seja, tinha pouco oxigênio, tá? E o pouco que tinha que aplicar para um cara que não largava o caminhãozinho dele. Então ele vai ter uma hipóxia grave. Deu para entender isso? E como devem estar os cadáveres? Os cadáveres vão estar como? Desse jeito. Aí agora a gente entendeu mais ou menos o que aconteceu e agora nós vamos para o pós-acidente. É a nossa fase 3. Pós-acidente. Vamos tentar entender o que ocorreu no pós-acidente. Tá? O pós-acidente, o fogo queimou, algumas pessoas morreram, outras, graças a Deus, grande maioria sobreviveu. E a gente agora tem ali um fato que tem que ser apurado. E esse fato tem que ser apurado pela polícia civil. A polícia civil vai ter que entrar ali. A polícia civil vai ter que entrar ali. A polícia civil vai ter que investigar, vai ter que estudar por que morreram tantas pessoas. A polícia civil vai entrar ali para aprender. Nós temos ali, quem manda vai ter que ser investigado, vai ter que abrir um inquérito. Isso tudo está no Código de Processo Penal. CPP, Código de Processo Penal. Ah, eu quero ser perito. Você quer ser perito? Então estuda o Código de Processo Penal. Você vai ter que aprender isso. Ainda mais se você for militar na área penal. O Código de Processo Penal, ele diz, no artigo 6º, que quando ocorrer um fato delituoso, o delegado tem que ir no local para fazer o quê? Investigar. E ele vai ter que ir lá fazer o quê? Vamos lá? Vamos fazer com uma caneta verde. Ele vai isolar o local. Ele vai ter que investigar o fato. E como ele vai investigar o fato? O delegado fala assim, delegado de polícia. Delegado de polícia. Como que esse delegado vai fazer? Como que ele vai fazer? Ele tem que investigar, ele precisa de provas. Ele vai ter aqui provas. Ele vai ter uma prova, e essa daqui é a prova testemunhal. E quem é essa prova testemunhal? Quem é? São as pessoas que sobreviveram, entre outros, que vão lá dar o depoimento oral, vão contar o que aconteceu. E além dessa prova testemunhal, ele vai pegar essa prova daqui, que é a prova que vocês gostam tanto, a prova pericial. Ah, mas não estou entendendo. Como assim prova pericial? A prova pericial é o seguinte: o delegado, ele é tá? É ele que manda o inquérito policial. Ele é a autoridade policial. Só que o delegado, ele entende de lei, ele entende de direito, ele não entende das outras ciências. Ele não entende, por exemplo, do funcionamento do corpo humano, porque ele sabe ler, é formado em lei. Então ele precisa de tradutores, peritos que vão traduzir aquele fato, não jurídico, é um fato jurídico. Então, esse delegado, ao chegar ao local, olha o que está escrito no Código de Processo Penal, olha como é que o nosso Código de Processo Penal, nesse artigo é sábio. A autoridade policial vai chegar ao local, o delegado, vai isolar o local. Para que ele vai isolar? Para que ninguém mexa ali. Porque ali agora eu vou examinar os vestígios. O que são vestígios, professor? São provas materiais, aquilo que eu consigo pegar, ver, através, ou seja, utilizar os meus sentidos para acessá-los. E ali eu vou estar diante, cheio de fuligem, queimado, cheio de cadáver. Ele vai fechar aquilo ali, e na hora que ele fechar, vai chegar o primeiro perito. Quem é o primeiro perito que vai chegar? Esse perito aqui. É o perito criminal. Ele vai fazer o exame
local. Vai tirar fotografias, vai colher as provas que ele achar, que são importantes para o esclarecimento daquilo. Ele vai, depois da análise, vai tentar chegar à causa do incêndio, se o incêndio foi realmente provocado pelo sinalizador, então se teve um curto elétrico no local. Ele vai analisar os cadáveres, a disposição dos cadáveres, ele vai fotografar isso tudo. E depois que ele terminar a perícia dele, ele vai recolher aquele material. E aquele material vão para onde? Esses materiais vão para onde? Esses materiais vão para ser periciados, vão para a polícia técnica. Então, olha para cá e vamos tentar entender isso aqui. Polícia Civil tem um delegado que manda, e o delegado ele tem peritos que auxiliam ele, pessoas que traduzem um fato delituoso, tá? Um fato que não é do direito, perdão, para o direito. Eu vou falar do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu tenho 4 órgãos e esse povo que ajuda aqui no Rio de Janeiro, vamos ver comigo aqui, gente. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho a Polícia Civil, eu tenho o delegado de polícia, e ajudando a esse delegado eu tenho esse aqui, que é a polícia técnica. Aqui no Rio de Janeiro eu tenho, olha para cá, polícia técnica. Eu tenho aqui IML. O que vai para o IML? Os cadáveres. Eu tenho aqui o Instituto de Identificação, no nosso caso o Félix Pacheco, que vai tentar identificar através de quê? Das impressões digitais. Eu tenho aqui também o Instituto de Criminalística, no Rio de Janeiro, Carlos Zelo, que é onde vão ficar os peritos criminais, que vão fazer tudo que não está no cadáver e que não é identificação. Quem é que vai fazer o exame de local? Perito criminal, Instituto Criminalística. E nós temos aqui no Rio de Janeiro o IPPGF, que é o Instituto de Pesquisas e Perícias em Genética Forense. Genética Forense, opa! DNA. Então vamos entender o que vai acontecer agora no pós-acidente. A polícia vai ter que apurar, o delegado vai lá, vai isolar o local. Depois de isolar o local, vai ter o perito de local. O perito de local vai fazer o exame do local e ele vai encaminhar. O delegado vai encaminhar as provas para o local onde eles têm que ser periciados. O que a gente tem dentro desse local que tem que ser periciado? Eu tenho dentro desse local um montão de coisa. Mas eu tenho algo aí que é importantíssimo, que são vidas humanas que serão tiradas. Nós temos cadáveres. E esses cadáveres vão para o IML. Aí você fala assim, mas é mole de fazer essa necrópsia? Todo mundo morreu igual. Não. Lembra do desenho? Olha aqui o nosso fogo. Ó. Vamos olhar o fogo? Olha aqui. Ó. Olha aqui o nosso fogo. Eu tenho aqui um cara que estava aqui. Ó. Esse cara aqui morreu queimado. Ele deve estar carbonizado, o corpo dele deve estar todo escuro, todo preto, carbonizado. Mas eu tenho um cara aqui que ele queimou um pouco. Eu tenho um cara aqui que nem queimado está. Caramba! Então você está querendo me dizer que tem causas mortes diferentes? Sim! Eu tenho um cara que queimou, um que asfixiou e um intoxicou. Isso tem que ser feito em perícia. Para ver o que aconteceu. Eu tenho uma menina que ela caiu e foi pisoteada. Teve um traumatismo craniano, por exemplo. Isso tudo tem que ser periciado. Só que eu vou periciar um montão de cadáveres. E esses cadáveres, eles têm o quê? Identidade. Tu imagina as famílias como é que devem estar em casa. Você na incerteza. Foi alguém para lá, eu quero o corpo da minha filha, eu quero ter certeza, porque é difícil de acreditar. Quem trabalha no médico tem noção disso. As pessoas às vezes chegam lá, eu não sei por que motivo, alguma inspiração, não sei o que é dentro delas, elas não acreditam naquilo. Elas têm que ver aquilo para acreditar. E se eu tenho um cadáver carbonizado, todo carbonizado, eu tenho um problema sério, que eu vou ter que identificar. Mas como que eu vou identificar isso, gente? Mas a identificação não é feita no Instituto de Identificação, aqui se usa o quê? Então
identificar no IML. Eu tenho uma maneira de identificar, eu tenho as impressões digitais. Pô, mas esse cara foi totalmente carbonizado. Esse cara aqui já não tem impressão digital. Então eu não tenho como identificar ele? Tenho. Como é que você vai identificar ele? Eu vou tentar de outra forma. Eu vou tentar a arcada dentária. Mas onde é que está o papiloscopista da impressão digital? Ele está no estudo de identificação. Aonde está a arcada dentária? É o dentista que trabalha no IML. Mas para ter identificação, eu tenho que ter um exame prévio, alguma coisa, algum documento anterior de dentista. Caramba, tem um cadáver que ele não tem impressão digital, ele foi carbonizado e a família não tem nada de dentista dele. Esse cara nunca foi um dentista, então eu tenho um outro jeito, que é através do DNA. Então são as 3 formas de identificar, sim. Então olha só, o cadáver sai dali, ele é transportado para o IML. No IML, o médico legista vai avaliar. Por exemplo, ele pode colher sangue do coração e pedir a dosagem de monóxido de carbono. E essa dosagem de monóxido de carbono, se vier alta, ele morreu de intoxicação com monóxido de carbono. Ele vai olhar as vias aéreas do cara, pode estar totalmente edemaciada, fechada. Ele pode ver o cadáver totalmente carbonizado. E ele vai botar lá o diagnóstico que ele achar. Acabou o diagnóstico, eu tenho que identificar esse cadáver. Eu preciso dar um nome a esse cadáver. Esse cadáver chegou com um número de protocolo para mim. Eu tenho que dizer quem é essa pessoa, quem foi esse ser humano. A família tem esse direito. Então eu tenho que fazer o quê? Mas como é que tu vai fazer isso? Me explica, são 250 cadáveres, 233, os maiores 233. Como é que eu vou saber todos esses? Se todos estão carbonizados? Eu não falei que todos estão carbonizados. Alguns estão carbonizados, outros parcialmente queimados, outros estão intoxicados, estão com alteração com o corpo normal, com a cara normal, aspecto humano ainda um pouco preservado. Então aí entra uma pré-identificação. O que é uma pré-identificação? É o reconhecimento do corpo pela família. A família vai lá ver. Mas eu não estou entendendo. Mas como é que ela vai saber que um cara carbonizado é? Calma, nem todos foram carbonizados. Alguns ainda estão com aspecto humano. A família olha e fala: esse aqui é o meu filho. É teu filho? É, esse aqui é meu filho. Ele estava com essa calça, ele tem uma tatuagem nas costas que tem o nome da filha dele. Aí, então fechou, está identificado? Não, não está identificado não. Ela falou que era o João da Silva. Eu vou lá, esse cara ainda tem impressão digital? Pô, tem sim, a impressão digital dele está boa, está dando para tirar. Então, Instituto de Identificação Félix Pacheco, identifico ele pela forma mais fácil e rápida. Impressão digital. E esse cara queimou as mãos todinhas, não tem jeito. A mãe está dizendo que é ele porque ele está com parte do rosto preservada e ele tem uma cicatriz no pescoço que poupou um pouco o pescoço dele. Então nós vamos para onde? Arcada dentária. A senhora, isso aí, ele tinha dentista, aí ele ia no dentista, então, por favor, vai lá no dentista e traz essa documentação para a gente e a gente vai fazer a identificação através do dente. Mas o cadáver estava tão destruído, ou então a pessoa não tinha arcada dentária, que eu vou ter que usar o exame de DNA. Eu vou colher sangue dos pais e vou tentar chegar à identificação desse garoto ou dessa menina que foi. Então você está me dizendo que a análise pericial vai gerar o quê? Vai gerar laudos. E esses laudos vão entrar onde? Dentro de um processo. E qual é o nome desse processo? Inquérito policial. Todas as provas vão para lá. E quais as provas que vão para lá? Exame de local, perito criminal. Exame cadavérico, perito legista. Identificação do cadáver. Identificação é. Qual identificação? Papiloscopista, impressão digital? Odontologia? Legal? Ou DNA? Vai estar tudo lá no processo. Tudo no processo. E após a análise tanto das provas periciais e das testemunhais, o delegado vai chegar a uma conclusão e vai entregar isso ao Poder Judiciário através do promotor. O promotor vai levar isso ao Poder Judiciário, onde vai ter um julgamento. Isso aí é uma coisa para uma outra etapa. Então, eu quero que fique claro, o que eu queria aqui com isso é que as pessoas tenham ligado hoje muito. Eu sou perito legista,
meio que abalado com o que aconteceu. Então, pela oportunidade, a gente está começando a nossa empresa agora, chama o Júlia Perícia, e a gente está começando. A gente ia fazer um outro vídeo, mas como isso aconteceu ontem e hoje as pessoas estão procurando, eu resolvi dar esse esclarecimento para as pessoas que têm interesse em entender um pouco mais do que aconteceu pelo ponto de vista pericial. E também um pouco jurídico, se assim podemos dizer. Tá bom? Então, só para resumir, para a gente terminar o nosso vídeo, não se esqueçam, pré-acidente, pessoas felizes, oxigênio, temperatura ambiente agradável, tudo perfeito. Durante o acidente, o fogo consome o oxigênio, rouba o oxigênio das pessoas e produz substâncias tóxicas. Além de substâncias tóxicas, produz calor. As pessoas ficam hipóxicas, ficam agitadas, ambiente fechado, muita gente, correria, briga por oxigênio, queda, pisões, pisoteamento. Morreram, a minoria morreu, graças a Deus a maioria conseguiu sair. E a maioria que conseguiu sair, saiu indesa, e dava que às vezes não, muitos saíram passando mal, por intoxicação pelo monóxido de carbono, muitos estão internados, provavelmente por edema das vias aéreas, por causa do calor, lembra que o calor entra e queima? Muitos estão internados por causa da intoxicação com monóxido de carbono, tem que fazer oxigênio terapia. Aí depois disso tudo, acabou, tirou quem tinha que tirar. Quem salvou, salvou. Isolar o crime pós-acidente. Aí entra quem? Polícia Civil, delegado. O delegado ele isola. Só que ele não entende nada daquilo ali. Ele já começa a fazer pergunta para as testemunhas, já começa um inquérito. Só que não adianta isso. Eu tenho que pegar as provas periciais, as provas vestigiais. Aí ele vai pedir ajuda à sua polícia técnica. Um perito criminal vai no local. E esse perito criminal vai fazer a análise da dinâmica do que ocorreu. Depois, o cadáver vai para o IML. E qualquer outra coisa que eles, por exemplo, um ar-condicionado, que eles queiram levar para o Instituto Criminalista, eles também vão levar para ser periciado. Esse cadáver vai ser examinado. Todos morreram de forma igual? Nós vimos que não. Nós temos 3 agentes aí. Físico, nós temos o calor, e ação mecânica, pisoteamento, queda, asfixia, que é físico-química. E nós temos também a química, que é o monóxido de carbono. Depois de tudo isso feito, as pessoas vão pegar e vão terminar os seus laudos, e vão entregar os seus laudos e vai para o inquérito policial. Gente, espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Meu nome é Alfredo Maia, tá? Um grande abraço a vocês, a equipe aqui do Júlia Perícia. A gente fez o que a gente pôde fazer. Tá? Um abraço a todos, felicidade. Até logo.